Bom, dando continuação agora, a gente vai ver o segundo tipo de multiplicação de vetores que nós vamos precisar, que se chama produto vetorial. A principal característica de produto vetorial que vocês vão usar aqui na física é que o resultado dele dá um vetor. Então, toda vez que vocês tiverem dois vetores que se multiplicam e a resposta é um vetor também, vocês vão ter que fazer produto vetorial. O resultado é um vetor. Ok? Tá, e como que a gente representa um produto vetorial? A representação, para a gente não se perder em produto vetorial e escalar, ela vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos usar o x ou o vezes para representar. Então, o ponto ele vai ficar restrito ao produto escalar, como vocês puderam ver no outro vídeo, e o xzinho, o vezes, vai ficar para representar produto vetorial. Assim, a gente sabe qual conta que tem que fazer, ok? Então, prestem bastante atenção em qual sinal que vocês estão usando. Então, vamos só colocar aqui, usamos o x para representar. E como que a gente faz, né? Vamos colocar de novo, professores de matemática me perdoem, é só para que a gente consiga fazer produto vetorial na física antes de vocês terem a álgebra, ok? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é uma matriz. Então, faz uma matriz com os versores na primeira linha. Em ordem, tá, gente? Não pode trocar a ordem. Segunda coisa que a gente vai fazer é calcular o determinante dessa matriz. Determinante, tá? E o determinante tem diversas maneiras de calcular, desde que vocês façam de uma maneira correta, tá super tranquilo. Eu vou fazer do jeito que eu estou acostumada. E vamos colocar uma observação aqui bem importante, vou colocar em verde, porque ela é super importante, que vocês precisam observar a ordem dos vetores. Observar a ordem dos vetores. Fazer A vetorial B é diferente de fazer B vetorial A. Não é comutativo, tá? É diferente de quando a gente está trabalhando com um produto, não produto, mas com uma multiplicação escalar, uma multiplicação normal, em que se eu fizer 2 vezes 3 vai dar 6, e se eu fizer 3 vezes 2 também vai dar 6. Isso não acontece em matrizes, tá? Então, cuidem. Então, só para colocar aqui para vocês, observar a ordem dos vetores, não é comutativo. Não é comutativo. Comutativa é essa propriedade de você poder trocar a ordem dos produtos que não altera o resultado. Nesse caso aqui, altera, tá? Bom, vamos lá, vamos montar a matriz com um exemplo. Eu vou usar o primeiro, a parte genérica, e depois eu vou usar o mesmo exemplo do vídeo anterior, para que vocês possam comparar os dois resultados. Então, um vetor genérico, A, representado por um número na direção I, mais um número na direção J, mais um número na direção, deixa eu só apagar que ficou feio, um número na direção K. Lembrem, vou enfatizar de novo, essas letras representam números, então olhem para elas e enxerguem números. Tá? Um número na direção I, mais um número na direção J, mais um número na direção K. Quando a gente vai montar a matriz, a gente vai fazer I
J, K. E aí, vamos colocar primeiro, né, na segunda linha, o primeiro vetor. Não pode trocar essa ordem. Na segunda linha, o primeiro vetor. Na segunda linha, o primeiro vetor. Na segunda linha, o primeiro vetor. Sim, eu vou repetir bastante. E agora eu vou repetir de novo. Vamos lá. Na terceira linha, o segundo vetor. Não pode trocar a ordem. Na terceira linha, o segundo vetor. Ok? Vamos fazer um determinante aqui, com muita garra e fé, vamos tentar fazer uma linha reta. Aí, saiu torta, mas vocês vão fingir que tá reta. E aí, nós vamos repetir, porque essa é a maneira que eu tô acostumada a fazer o determinante, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, eu vou repetir a coluna do I e vou repetir a coluna do J. E aí, eu vou ter AX, BX, AY, BY. E agora é um determinante normal. Faz a diagonal positiva e depois faz a diagonal negativa. Tá? Então, eu vou fazer a positiva aqui de verde para não se perder. Vai ficar AY, tô lá na primeira, ó, vezes BZ, isso na direção I. Como a resposta é um vetor, tem que colocar os versores, tá? Agora, eu vou fazer a segunda diagonal positiva, AZ vezes BX na direção J, mais AX vezes BY na direção K. Como vocês podem ver, eu sou espaçosa e não vai caber nessa linha. Então, eu vou colocar esse resultado aqui embaixo, para caber a diagonal negativa. Agora, a gente vai fazer a negativa, ó. Vou fazer a primeira aqui do K. Então, vai ficar AY vezes BX, isso na direção K. A diagonal do meio agora, AZ vezes BY na direção I. E a última diagonal negativa, AX vezes BZ na direção J. O resultado disso vai dar um vetor, tá, gente? Juntem, né, os iguais. Então, por exemplo, I com I, J com J, e vamos fazer bolinhas nesses aqui, K com K. Juntem eles que vai dar o resultado. Vou fazer um exemplo numérico agora para vocês. Vou pegar os mesmos dois vetores do vídeo anterior. Então, vamos dizer que o vetor A vai ser igual, vamos repetir aqui, 2 unidades em I, mais 3 unidades em J, menos 4 unidades em K. E o meu vetor B vai ser igual a menos 1 na direção I, mais 2 na direção J, menos 3 na direção K. Depois vocês comparem o resultado no caderno de vocês, tá? Então, ó, começa a matriz com os versores I, J e K. Se a gente vai fazer produto vetorial de A vezes B, a gente tem que colocar na segunda linha o primeiro vetor. Então, na segunda linha, o 2, o 3 e o menos 4. Cuidem as correspondências, 2 em I, 3 em J e menos 4 em K. Na terceira linha, eu vou colocar o segundo vetor, cuidando as correspondências também. Menos 1 na I, 2 na J e menos 3 na K. Vamos montar o determinante, vamos lá na cara e na coragem fazer uma linha reta. Vocês finjam que tá bem retinho, senão eu vou descontar ponto de vocês. Esse aqui não dá para descontar, não. Tá, me entreguei. Vou fazer aqui. Pronto. Aí, já que esse eu me entreguei, vou me entregar no outro também. Pronto. Agora, a gente vai vir pra cá
e vai copiar as duas primeiras colunas. Então, 2, 3, menos 1 e 2. Faz diagonal positiva. Vou fazer a positiva primeiro porque eu vou colocar só os resultados, tá? Então, ó, menos 3 vezes 3 vai dar menos 9 na direção I. Menos 4 vezes menos 1, menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 1 vai ficar 4, e isso na direção J. 2 vezes 2 vai ficar 4 na direção K. Agora eu vou fazer a negativa, lembrando que a negativa eu vou trocar o resultado da multiplicação, tá? Menos 1 vezes 3 daria menos 3, mas eu tenho que trocar o sinal, então vai ficar mais 3 na direção K. Menos 4 vezes 2 daria menos 8, mas eu tenho que trocar o sinal, vai dar mais 8 na direção I. E menos 3, lembrei agora que eu não coloquei aqui, vezes 2 vai dar menos 6, mas eu tenho que trocar o sinal, então vai ficar mais 6 na direção J. Como que eu vou ter o resultado agora disso aqui? Lembra que eu fiz aqueles símbolozinhos ali em cima? Então, ó, vou fazer a minhoquinha de novo para I. Vou fazer a molinha para o J e a molinha para o J. E eu vou fazer os 3 bolinhas aqui e as 3 bolinhas aqui. Tá? O que eu vou ter de resultado aqui? Menos 9 mais 8 vai dar menos 1 na direção I. Mais 4, o mais 6 vai dar mais 10 na direção J. E mais 4, mais 3 vai dar mais 7 na direção K. Percebam que aqui os versores permanecem porque eu tenho como resposta um vetor, tá? E essa é a resposta, é assim que faz o produto vetorial.